Então vamos fazer a próxima parte onde o nosso personagem vai se movimentar. Eu vou criar uma classe que vai controlar o movimento. Eu imaginei o seguinte, ele tem que parecer uma pessoa andando, né, que anda um pouco, depois desvia e tal. Então vai ter algumas variáveis. A gente vai dar passo a passo, né? Então como é que é um passo da pessoa? Tem uma direção, né? Para cima, para direita, para baixo, para esquerda, no sentido horário, né? 4 direções que ele pode ir. Aí, então ele está numa direção. Ele anda um certo número de passos e aí muda para outra. Se ele estiver indo para cima ou para baixo, ele só pode ir para a direita ou para a esquerda. Se ele estiver indo para a direita ou para a esquerda, só pode ir para cima ou para baixo. Senão ele fica indo e voltando que nem uma barata tonta. Então ele vai fazer isso. Eu vou botar algumas coisas aleatórias, né? O número de passos mínimo e máximo que ele dá, a velocidade do passo, né? Quantos pixels ele pula cada vez. Assim, se tiver várias pessoas, uns vão andar mais rápido, outros mais devagar. Algumas pessoas vão dar poucos passos, outros vão dar muitos. Vão parecer pessoas diferentes. Depois você pode criar outras variáveis à vontade. Então, vamos lá, vamos criar aqui a nossa classe. Eu vou então entrar aqui no meu projeto, né? E vou adicionar uma classe aqui. Adicionar classe. Vamos chamar nossa classe é um ser humano. Vai chamar ser. Vamos definir o nosso ser. Tá? Bom, primeiro eu vou definir um gerador de números aleatórios aqui, né? Um private do tipo random. Vai se chamar random mesmo. Né? Já vou instanciar aqui, ó, new random, e passar como parâmetro date time now milliseconds. Pronto, então já está aqui essa informação. Vamos, o que mais de variáveis private aqui? Então vamos criar uma variável inteira aqui, que é o número mínimo de passos e o número máximo de passos para ele desviar para outra direção. Então vou chamar aqui mínimo passos, vamos botar 0, e um outro máximo passos igual a 0. Na hora de iniciar, a gente vai iniciar isso aí. Quer dizer, algumas pessoas vão dar poucos passos e já mudar, outras vão dar mais e depois mudar. Então isso dá uma coisa pseudo-aleatória aqui, né? O que mais? Que eu preciso saber a posição que ele está, né? Então seria um X, vou botar aqui. Agora, a posição seria public, né? Talvez você queira exibir a posição. Vamos botar aqui, public, int x e y. Vamos criar aí vamos criar propriedades e não campos, tá? Public int y, vamos chamar daquele getSet. Exato. Então esse aqui é a posição em que ele está. Vamos criar também aqui um item público aqui que é a direção. Então, vamos botar aqui, é um número entre 1 e 4, né? Direção, ou para cima, ou para baixo, ou para esquerda, ou para direita. Na ordem seria para cima, para direita, para baixo, para esquerda. Sentido horário, né? E vamos botar aqui o tamanho do passo que ele dá também. Tamanho, passo. Isso aqui é interessante, eu estou botando public, porque talvez seja interessante depois colocar umas variáveis lá para você mudar isso e ver o que ocorre quando você aumenta o tamanho do passo da pessoa ou a direção que ela está indo. Sei lá, né? Vou pensar isso. Que mais? Eu vou botar mais duas variáveis privates aqui. Eu vou criar um array aqui, ó. Private int. Vamos chamar de direções horizontais. É assim, se a pessoa estiver indo numa direção vertical, para cima e para baixo, ela tem que ir para uma horizontal. Se ela estiver indo numa horizontal, ela tem que ir para uma vertical. Então, direções horizontais. É igual. Quais são as direções horizontais? Isso aqui é um array, né? Abre e fecha colchete ali. Quais são as direções horizontais? 1, 2, 3, 4. É a 2 e a 4. Quais são as direções verticais? A 1 e a 3. É lógico que eu já pensei nisso antes, né? Direções. Eu fiz algumas tentativas, né? E acabei chegando nessa coisa. Verticais. Que o desafio aqui, como é para iniciante, eu não posso usar nenhuma coisa sofisticada. Não posso usar thread, não posso usar, né, nada, delegate, nada. É só for, next, int, coisa simples. Então, direções horizontais, né? Direções verticais. Acho que é o suficiente, né? Eu tenho isso aí
E aí eu posso, por exemplo, dar um passo. Né? O que é dar um passo? É ir um passo adiante na direção que você está, mas mudar de direção se for o caso. Vamos criar então um método. Aqui, ó, public void, vamos chamar de andar. Andar um passo, né? Andar. Eu recebo dois parâmetros aqui. Vamos chamar de limite x e limite int, né? Um inteiro, que é o limite x, e um inteiro, que é o limite y. Por quê? Ele está andando dentro de algum lugar, né? Aí é fora daqui. Toda vez que eu vou andar, eu recebo como parâmetro quais são os limites, porque a pessoa pode redimensionar a janela. Então, enquanto ele está andando, o limite muda. Né? E não faz parte do ser o limite, faz parte de fora. Né? O objeto é só ele. Né? E aqui ele vai andar. Se não tivesse nenhum controle, seria isso aqui. Ó. Switch, direção. Eu teria que somente depender da direção. Se ele estiver indo para cima, o que eu tenho que fazer com o x aqui? O y. Eu tenho que tirar um. Né? Y é igual a y menos 1. Certo? Break. Na verdade, y é igual a y menos o tamanho do passo dele. O tamanho do passo. Né? Uma pessoa que anda devagar é 1 em 1. Uma pessoa que anda mais rápido vai de 2 em 2. Né? Isso se for 1. Se for o 2, é porque ele está indo para a direita. Então, o x é igual a x mais, né? Ele tem que somar. Tamanho, passo. E aí eu posso dar um break. Tá. O que mais? Caso ele esteja número 3, ou seja, está indo para baixo, então o y vai ser igual ao y, né? Mais o tamanho do passo. Tem que aumentar para as coordenadas, para ele descer. A coordenada aqui é invertida, né? Em relação a pontos cartesianos, né? Porque está recebendo a parte da tela. E finalmente, se o x, se ele estiver indo para a esquerda, então eu tenho que diminuir do x o tamanho do passo. E aí eu dou um break aqui. E muito bem. Seria isso aqui, né? Lógico que aí de fora alguém tem que mandar ele andar. Manda ele andar, manda ele andar. Ele vai indo, só que do jeito que ele está aqui, ele vai sempre na mesma direção. Né? O ideal é ele tem que mudar de vez em quando. Nós vamos fazer essa lógica. Antes de mais nada, vamos criar o construtor para inicializar com algumas coisas. Então, public ser. Lembra? Construtor, aquele método que é executado automaticamente quando a classe é criada. Quando você dá o new ser, algumas coisas ele vai colocar padrão. Por exemplo, direção. A direção vai ser igual a... Para onde ele vai? Não sei. Handle. Né? Ele tem o livre-arbítrio, ele pode ir para onde ele quiser. Handle.next. Então ele vai ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, entre 1 e 5. Né? Lembra que o handle, o limite máximo é exclusivo. Né? O que mais que eu posso dizer dessa pessoa? Né? A direção que ele toma é essa. O tamanho do passo dele. Tamanho do passo. Cada um, né, anda um pouquinho mais rápido. Então, no mínimo 1 e no máximo, aí depende do quanto você quer deixar as pessoas mais rápidas. Vamos supor até 3 pixels, vai. 3 pixels, né? Se você botar 20 pixels, ele dá uns pulos, vai virar o flash, né? Então, entre 1 e 4, mais 1, 2, 3. Algumas pessoas vão ser mais rapidinhas que outras. Outra coisa também, a pessoa está andando e quanto que ela muda de direção? Né? Qual o mínimo de passos que ela tem para dar de direção? Então, isso vai ser sorteado, tá? Então, vou botar aqui, ó, o mínimo de passos que ela tem que dar vai ser um random também. Que as pessoas vão... Mas vai ter um random que vai ser entre... vamos supor que no mínimo 20, né? No mínimo 20 e no máximo vai ser 20 e, sei lá, 120. Então, esse é o mínimo de passos, que é no mínimo 20. Algumas pessoas vão dar no mínimo 20, porque também tem que andar um pouquinho, né? E no máximo 120, que é bem bastante, anda bastante, né? E o máximo de passos? Bom, vai ser igual ao mínimo de passos, né? Mais um pouquinho para frente, né? Vamos supor o máximo de passos que ela vai dar vai ser o mínimo de passos, mas vamos sortear também.
handle.next, sei lá, 20, né? Então ela vai cair num certo ponto e vai até, né, 20 passos assim. Então ela anda 20 passos, né, o máximo. Vamos colocar aqui um pouco maior, vamos botar assim, 25 e, sei lá, 100. Então, quer dizer, no mínimo ela vai andar 20, no máximo 120, e não importa quanto é o mínimo dela, né? Digamos que ela foi 80, aí ela vai andar 80, mais, e esse mais também a gente vai sortear entre 25 e 100. Então ela pode andar bastante aí. Muito bem, acho que é tudo que preciso colocar para o nosso ser iniciar, né? E aqui ele está andando por uma única direção, né? Eu preciso que pelo menos ele desvie em algum momento. Mas vamos já fazer o mecanismo dele andar só para ver se ele anda para uma direção só, se ele vai aumentando o passo, e aí a gente bota as amarras, né? Dá para ver já se cada um anda numa determinada direção. Vou compilar aqui e vamos lá no form 1. E ali, naquele momento em que eu crio aqui no avançar, né, eu crio um label, adiciono esse label, só que eu tenho que ter uma maneira de colocar essa classe ser dentro do label, para eu poder pegar e atualizar ele. Ainda bem que todos os controles, vou botar aqui, ó, label.tag, existe essa propriedade tag, que ela não serve para nada, ela é uma propriedade do tipo object, que é livre, você põe o que você quiser. Ótimo, eu vou botar um new ser aqui dentro, vou botar o mecanismo de andar dentro desse label. Muito bem, e adiciono. Agora eu preciso ter preciso mandar ele andar, né? E isso tem que ser uma coisa que ocorra direto, o tempo todo. Eu vou criar um método aqui chamado caminhar. Void. Na verdade, caminhar vai caminhar todo mundo. Caminhar. Eu vou pegar todos os labels e fazer com que eles caminhem. Vou fazer um while aqui, porque isso aqui vai ficar rodando direto. While true. Eu sei que não é uma boa prática de programação fazer isso, mas vamos fazer por enquanto, tá? While true. Então, o que eu tenho que fazer? Percorrer todos os objetos, né? For each, uma coleção, né? Ctrl C, in. Lá dentro do Content Panel, tem lá a coleção Controls. Então, todo mundo que está dentro do Content Panel é um label, certo? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Label, a nossa criatura aqui, vamos chamar de ser. Aqui, nosso ser vai ser igual. Eu vou fazer um cast aqui e pegar esse control, porque aqui a coleção controls é de controls, pode ser label, pode ser text box. No nosso caso, eu sei, né, que ele é um label, tá? Eu vou chamar de aqui, vai, label, melhor. O ser, na verdade, é dentro. O que eu sei também é que existe uma instância da classe ser aqui, né? Esse sim vai chamar ser, que vai ser igual ao que está dentro da tag lá. Ser label.tag. Pronto, eu tenho tudo que eu preciso, né? Eu simplesmente vou pegar esse ser aqui, né, e pedir para ele andar, né? Jogar andando. Eu vou atualizar o x e o y dele, né? E só que eu tenho que passar os limites. Qual é o limite? É o conteúdo panel.width e o content panel.height, né? Altura e largura. Então ele vai atualizar o x e o y. Se eu mandar fazer isso várias vezes, né, ele vai percorrer os elementos e vai fazer com que eles andem, né? Agora eu tenho que voltar aqui, né? No while eu tenho que ter um jeito de sair. Vamos criar uma variável aqui para sair. Vamos chamar aqui private ball, né? Sair igual a false. Eu posso até botar aqui melhor, ó, while not sair, né? Enquanto não for para sair, ele vai ficar fazendo isso aqui direto, né? Ele vai ficar nesse loop diretamente aqui. Deixa eu pensar. Agora, bom, uma vez que ele chamou para andar, eu só preciso agora atualizar. Label.left é igual ao ser.x e label.right
left, né? Ponto top, que é a propriedade que retorna a posição do label, é o Y. Pronto, ele vai e atualiza ele. Aí quando volta, de novo manda todo mundo dar um passinho, né? E ele vai e fica repetindo isso até que eu coloque aqui o sair, né? Vamos então, para não ficar muito rápido, aqui não tem jeito, eu vou ter que usar um negócio aqui, que é o seguinte, vou botar aqui, ó, system.threading. Threading, existe umas classes ali para controlar o thread, assim, o processo atual. Eu vou pedir para ele dar um sleep aqui de, sei lá, 40 milissegundos, para ele parar um pouquinho, aí ele continua, para um pouquinho, para, e continua. Ele fica rodando isso aqui até o momento de sair, né? Muito bem, é isso. Na hora que eu apertar isso aqui, ó, avançar button, né, eu vou iniciar. Mais uma variávelzinha aqui. Private. Aliás, quando que ele inicia aqui, né? Quando você aperta o botão avançar, ele não tá, ninguém está caminhando ainda. Então, se o content panel.controls.count for igual a 1, é porque só tem um elemento aqui. Aí eu mando todo mundo caminhar. Depois, quando tiver 2, 3, não. Aquele loop já está fazendo automático. É só a primeira vez que eu vou ativar ele. Todas essas ideias também passaram pela cabeça. Pode ser de outra forma, né? A ideia é só mostrar os ifs, o while, as coisas que é possível fazer com isso. E eu preciso tomar cuidado aqui, né, nesse parar aqui. Por exemplo, eu vou colocar this.sair igual a true. Né? Sair igual a true. Aí, pum, ele para, né, as pessoas de caminharem. Bom, isso aqui está mais ou menos, ele vai fazer, mas não está ainda 100%. Vamos testar. Vamos chamar. Apareceu a lista. Aqui, eu vou apertar aqui o avançar. Ah, olha, está indo para baixo. Mais um. Opa, sim, um detalhe importantíssimo. Deu uma travada aqui, né? Deixa eu finalizar o debug. É importantíssimo que você coloque, quando você tem um loop desse que fica rodando e não para nunca, na verdade, né? Que você coloque isso aqui, ó. Application do events. Para ele processar os eventos, né? Para ele saber que eu apertei um botão, por exemplo. Senão ele trava, né? Aqui, avançar o botão também. Contente caminhar. É isso. Cada vez... É importante. Aqui também, né? Cada vez que ele cria... Né, que ele anda, seria interessante se dar um application events aqui para atualizar o label. Vamos ver agora. De novo. Avançar. Olha, ele foi para o outro lado. Olha, esse outro está vindo para cá. Só que eles estão... Só tem um problema. Na hora que eu crio... Vamos parar aqui, ó. Parar. Parou. Tem um probleminha só que na hora que eu crio ele, faltou uma variável aqui. Aqui. Location, ele dá um ponto aleatório, né? Random, next, etc. Ser. Aqui eu tenho que botar, né? Que o new ser, vamos botar aqui, e atualizar isso aqui, né? O X dele vai ser igual ao label.left. E o Y, ele tem que começar na posição onde ele caiu ali, né? Label. Você vê que mesmo nessas coisas você é obrigado a pensar nas responsabilidades, né? De quem é a responsabilidade de definir o lugar inicial do ser? É dele? Não, é de quem está controlando essas coisas, né? Então aqui já tem mais ou menos o mecanismo do negócio aqui, ó. Avançar. Olha, a outra andando para cá, outra andando para baixo, outra andando para cima, só que não tem nenhum controle. Eles estão, na verdade, indo e nunca está parando, né? Eu preciso fazer com que ele mude de direção quando ele encontra uma barreira. Mas ó, o mecanismo é esse. Ó. Vou apertar um monte aqui. Ó. Vou apertar o parar aqui. Todo mundo parou. Parece aquele seriado Westworld, né? Congelar funções motoras. Desculpa, quem não viu o seriado não entendeu nada. Mas é um seriado onde a pessoa cria uns robôs e você pode controlar esses robôs. Bom, vamos então para o próximo vídeo fazer esses detalhes sobre os limites e fazer finalmente o processamento de cada um infecta 3 e aí ver esse negócio se multiplicando. Ficou meio grande esse vídeo, né? 20 minutos, mas não tem jeito. Teve que ser assim. Então, vemos no próximo.